A língua que a gente fala é como se fosse um museu vivo, onde cada palavra é uma relíquia. E, como em qualquer museu, se a gente olhar bem de perto, dá para descobrir histórias secretas de conquista, de cultura e de momentos que mudaram o mundo para sempre. Bora mergulhar nisso? É para pensar um pouco nisso, né? As palavras que usamos todos os dias são, de certa forma, fantasmas. Elas são ecos de eventos, de pessoas, de ideias do passado que assombram nossa fala diária com significados que a gente até já esqueceu. Quer um exemplo de arrepiar? A palavra hipoteca. Parece um termo financeiro super comum, certo? Mas a origem dela lá no francês antigo é gage mort, que significa literalmente promessa de morte. Era um acordo que só acabava com o pagamento total da dívida ou com a morte de quem devia. De repente, financiar uma casa ganhou um tom bem mais dramático, não é mesmo? Agora vamos dar uma olhada em como grandes eventos históricos deixam verdadeiras cicatrizes na linguagem, revelando quem venceu e quem perdeu. Olha só que interessante. Depois de 1066, quando os normandos, que falavam francês, conquistaram a Inglaterra, a língua inglesa meio que se dividiu. Os agricultores anglo-saxões, claro, continuaram usando as palavras deles para os animais no campo, tipo cow e pig. Mas, lá na mesa dos nobres franceses, esses mesmos animais se tornavam beef e pork. É uma divisão de classes que dá para ouvir até hoje. E essa divisão não era nada sutil, viu? Se liga nessa lista de palavras que entraram no inglês com os conquistadores franceses. Camponês, imposto, juiz, prisão, tortura. A lista vai longe. Cada uma dessas palavras conta uma história bem sombria sobre poder, controle e sobre o destino dos saxões que foram conquistados. A própria língua se tornou uma ferramenta de opressão. Mas a história não é moldada só por grandes tendências, né? Às vezes, o destino de nações inteiras pode depender de uma única palavra, de uma única tradução. Imagina a cena. Estamos em 1945, finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos lançam um ultimato ao Japão. A resposta do governo japonês mudaria o mundo, mas tudo dependia de como uma única palavra seria interpretada. A palavra era mokusatsu. E ela tinha uma ambiguidade, assim, fatal. Poderia significar abster-se de comentar, indicando que o governo ainda estava pensando no assunto, ou poderia significar ignorar, uma rejeição total e com desdém. Qual caminho a história tomaria? Bem, a tradição escolhida foi ignorar, e as bombas atômicas foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Uma escolha linguística que levou a uma catástrofe humana. Um lembrete terrível do peso que as palavras podem carregar. E esse não foi um caso isolado, não. Séculos antes, lá no Império Bizantino, uma única letrinha dividiu o cristianismo. A questão toda era sobre a natureza de Cristo. Os ortodoxos diziam que ele era homoousios, ou seja, da mesma natureza que Deus. Já os arianos diziam homoísios, de natureza semelhante, um i a mais, só isso. Por causa daquela única letra, pessoas foram torturadas, executadas. Essa controvérsia gerou séculos de conflito religioso que, segundo alguns historiadores, enfraqueceu o Império Romano a ponto de torná-lo vulnerável a invasões. Uma letra e a possível queda de um império. Certo, agora vamos para um passeio mais rápido por algumas origens surpreendentes e, às vezes, bem bizarras de palavras que a gente usa o tempo todo. Por que a gente chama sanduíche de sanduíche? A gente tem que agradecer ao quarto conde de Sandwich, um jogador compulsivo do século XVIII. O cara era tão viciado em jogos de cartas que pedia para os criados trazerem carne entre duas fatias de pão, só para não precisar largar a mesa. O lanchinho dele acabou virando uma lenda. E a palavra chauvinista? Hoje em dia ela tem uma conotação bem específica, né? Mas a origem dela vem de Nicolas Chauvin, um soldado de Napoleão, que era conhecido por seu patriotismo fanático, exagerado mesmo. Originalmente não tinha nada a ver com o gênero, e sim com um nacionalismo cego. A origem da palavra assassino é ainda mais sinistra. Ela vem de uma seita militante no Oriente Médio, cujos seguidores eram conhecidos como hashishim, ou comedores de haxixe. Diz a lenda que eles eram drogados antes das missões de assassinato, acreditando que teriam um vislumbre do paraíso. E para a gente fechar, vamos ver como a linguagem não é só uma relíquia do passado. Ela está viva, respirando e mudando o tempo todo, absorvendo influências do mundo inteiro. Olha o japonês, por exemplo. Estima-se que existam umas 10.000 palavras estrangeiras no idioma, a grande maioria vindo do inglês. É uma importação linguística em massa, que mostra como as culturas estão se misturando. E o resultado disso é o que alguns chamam de Japanglish. Sanduíche para sanduíche, biro para cerveja.
Mas o mais curioso são frases inteiras, como my car para meu carro, ou o slogan de um programa de TV para adolescentes, Let's Go Young, ou seja, Let's Go Young. Então, o ponto principal é este. As palavras que a gente usa não são aleatórias. Elas são registro, sabe? Uma fotografia instantânea deste exato momento da história. Elas carregam os ecos de conquistas, de invenções, de erros de tradução e até dos vícios de um conde jogador. E isso tudo nos leva a uma última pergunta. Se as palavras são um registro do nosso passado, o que será que a linguagem do futuro vai dizer sobre nós? Que histórias as nossas palavras de hoje vão contar para os historiadores de amanhã? Fica aí a reflexão.